índice aí, fica fácil você achar, viu? Se não tem, vai ter que usar a memória para lembrar onde está, né? Neemias, capítulo 1, em nome de Jesus. Vamos ler o capítulo 1 inteiro, que diz assim: Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no meio de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Atarxerxes. Eu estava na fortaleza de Suzã, diz o profeta aqui, diz Neemias, né? Esse grande servo de Deus. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação da cidade de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Quando ouvi isto, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecados contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido teus mandamentos, decretos e estatuto que nos deste por intermédio de Moisés, teu servo. Por favor, lembre-se do que dissestes a teu servo Moisés. Se este povo forem infiéis a mim, e eu os dispersarei, ou eu os dispersar entre as nações, mas se voltarem-se para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então eu mesmo, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com o teu grande poder e com a tua força é teu servo, Senhor. A tua mão os fez o teu servo. O Senhor, ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então aqui está o capítulo 1 de Neemias, do verso 1 até o versículo 11, aonde nós iremos meditar na palavra de Deus. Poderia sentar, irmão, irmã? Eu quero agradecer a Deus pela graça que Ele está me dando de estar aqui com vocês. Não tive uma semana muito fácil, uma gripe me pegou aí, está me judiando até agora, mas pela graça de Deus a gente conseguiu esse final de semana estar na casa de Deus. Ontem eu estive no Arujá o dia todo, fazendo trabalho ali com a igreja, de manhã, de tarde e de noite. E graças a Deus hoje nós estamos aqui junto com vocês para meditar um pouco na palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. O tema da mensagem que nós poderíamos dar aqui, no livro de Neemias, neste capítulo, é aprendendo a orar com Neemias. Irmãos, a Bíblia, ela relata várias orações de vários servos e várias servas de Deus, com o objetivo também, não só de demonstrar como eles oravam, mas também para nos ensinar a orar baseado na oração deles também. Então, a Bíblia está cheia de salmos de louvor. Para quê? Para nos ensinar a louvar. Salmos de súplica, para nos ensinar a suplicar. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus tem um propósito. Nada que está escrito na Bíblia foi escrito sem propósito.
Você me pergunta, pastor, até mesmo aquelas genealogias infindáveis, fulano gerou Beltrano, Beltrano era pai de fulano, fulano era neto de Cicrano, sim, até ali tem propósito de Deus mesmo nas genealogias. Então, Paulo, ele chegou a dizer, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele chegou a dizer assim, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e esperança dada pelas Escrituras, possamos ter a própria esperança. Então veja que tudo quanto Deus ordenou escrever na palavra, é para o nosso ensino, é para a nossa instrução. E a oração de Neemias, ele escreveu, provavelmente quando ele escreveu esse capítulo 1, ele já estava em Jerusalém, e ele estava escrevendo o seu livro, né, relatando o que aconteceu na vida dele, porque ele se tornou governador de Judá e porque Deus era com ele. Então, ele relata no livro dele a sua experiência de vida para que servisse também para inspirar os judeus, para abençoar o seu povo e para ensinar a todo aquele que crê em Deus e que confia na sua divina providência. Porque o nosso Deus é um Deus que provê, é um Deus que guarda, é um Deus que abençoa. Quando a gente lê o capítulo 1 de Neemias, nós percebemos que Neemias estava servindo nesta época como copeiro do rei. Ele estava lá na Pérsia, ele estava lá no centro do império, né, Medo-Persa. Quem reinava lá era Artaxerxes, um dos maiores reis persas da história mundial, né? E ele estava lá servindo ao rei. E ele servia ao rei num cargo de extrema confiança. Ele era copeiro do rei. E quando alguém se tornava copeiro do rei, ele se tornava uma pessoa de confiança, que tinha intimidade com o rei, que tinha facilidade de falar com o rei, que tinha facilidade de se comunicar com o rei, de pedir alguma coisa ao rei. Mas Neemias, ele era um homem muito ético, muito temente a Deus. E aí, quando ele estava lá no palácio, servindo ao rei, chegou um irmão dele chamado Hanani. E esse irmão veio com mais alguns judeus que chegaram de Jerusalém. E aí Neemias, como todo bom filho de Israel, ele começa a fazer perguntas sobre a situação dos que haviam voltado. Por quê? Porque na época de Neemias, já uma leva, um grupo de judeus, quando o Império Persa destronou e dominou o Império Babilônico, uma das ordens de, se não me engano, de Ciro, o Grande, Dário, foi que os judeus voltassem para a sua terra. Eles já estavam cativos na Babilônia durante 70 anos. E quando esse império assumiu, o rei deu liberdade para eles voltarem para a terra deles e reconstruírem as suas cidades, os seus povoados, os seus estados, os seus países. E aí uma leva de judeu voltou com o sacerdote Esdra, que conduziu ali a primeira leva. E aí, Neemias, lá no palácio, ele, como estava ali no centro da administração, ele também estava preocupado com seu irmão, com seus irmãos. Por quê? Porque Neemias, ele demonstra aqui que ele não era aquele tipo de pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo. Apesar dele estar numa posição confortável, porque ele era copeiro do rei, ele tinha uma vida muito boa, vivia num lugar excelente, que era o palácio, tinha amizade com o soberano, e a gente sabe que quando as pessoas têm amizade com pessoas poderosas, existem algumas facilidades na vida. Mas Neemias estava ali, mesmo naquele conforto, mesmo naquela zona de conforto, ele estava preocupado com os seus irmãos. E aí, quando aqueles judeus, capitaneados por Hanani, chegaram lá na fortaleza, na cidade, na capital do império, ele se preocupou em perguntar como estava a situação dos seus irmãos lá em Jerusalém. E aí ele recebe uma notícia não muito agradável. Os judeus que vieram de Jerusalém, depois de viajarem quilômetros, deram a ele uma notícia muito ruim, que Jerusalém não estava bem.
o povo estava padecendo, o povo estava sofrendo, a cidade continuava com as suas portas queimadas, com os seus muros derrubados, e naquela época, uma cidade do tamanho de Jerusalém, com as portas queimadas, com os muros derrubados, era uma cidade sujeita a qualquer tipo de violência, tanto interna como externa. Era uma cidade desguarnecida e a população ficava totalmente desprotegida. Quando Neemias recebeu aquela notícia de que o povo estava padecendo, que a santa cidade, Jerusalém, estava com as portas queimadas, os muros derrubados, totalmente jogada à sua própria sorte, totalmente destruída, a Bíblia diz que quando ele ouviu essa notícia, está aí no verso 1 e 2, a Bíblia diz que ele tomou 3 atitudes. Qual foram as atitudes que ele tomou? A Bíblia diz que ele lamentou, ele chorou pelo seu povo, ele suplicou a Deus pelo seu povo, ele se entristeceu pelo seu povo. A Bíblia também diz que além de lamentar, ele jejuou, ele separou alguns dias para não comer e nem beber, para se entregar a Deus de corpo e alma, para interceder pelo seu povo. E uma terceira atitude que ele tomou, ele orou, ele buscou o Deus de Israel. Então veja, ele recebe a notícia, olha o que diz aqui, ó. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, né, que é um nome dado pelo judeu aos meses do ano, né? Diz assim, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. E aí o verso 2 diz, Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Aí vem a péssima notícia. O verso 3 diz assim, e eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Nada estava bem. Então, estão passando por dificuldades e humilhações. Os muros, ou muro de Jerusalém, foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando Neemias pergunta e ele recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele se entristeceu muito. O verso 4 diz aí, ó, veja aí, ó. Quando ouvi isto, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então, ele recebe aquela notícia desagradável, aquela notícia de sofrimento, mas aí o que faz Neemias? Ele corre, né, no muro da fortaleza e se joga embaixo para se matar? Não. A Bíblia diz que ele se voltou com jejum, com lamentação e com oração ao Deus eterno. E aí ele se volta para Deus para buscar ao Senhor. Como o tema é aprendendo a orar com Neemias, a sua oração ela está registrada no capítulo 1, a partir do verso 5 até o 11. E é aí, observando a oração de Neemias, que nós, quando olhamos, estudamos, aprendemos e colocamos em prática, nós aprendemos a orar com mais facilidade, com mais entendimento, com mais fundamentação bíblica, quando a gente segue alguns passos que Neemias deu para que ele pudesse alcançar a bênção que ele tanto queria de Deus. O primeiro princípio que ele nos ensina em sua oração e como orar, está no verso 5. Ele se aproximou de Deus de que forma? Ele se aproximou do Senhor em oração, reconhecendo que Deus é um ser de posição exaltada, elevada, que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, Neemias nos ensina aqui no verso 5, que quando nós vamos orar a Deus, nós não podemos tratar a Deus como um outro qualquer. Deus está acima de todos nós, e Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o temor.
Irmãos, Deus é tão santo, mas tão santo, que os anjos, quando contemplam a face dele, ou a glória dele, cobrem a sua face, em reverência à presença de Deus nos altos céus. Imagine nós como temos que tratar Deus, da maneira mais reverente possível. Neemias, ele estava se aproximando do Senhor. E ele diz que esse Senhor que ele estava se aproximando não era o rei da Pérsia, ou imperador do Império Medo-Persa, mas ele estava se aproximando de alguém que era maior do que Artaxerxes, que era maior do que o Império Medo-Persa, que era o rei dos reis, o Senhor dos senhores e o imperador dos imperadores. Ele se aproximou de Deus, reconhecendo que Deus é o Deus dos céus, que ele é grande e que ele é temível. Todo homem, toda mulher que se aproxima diante de Deus com um espírito de temor, de reverência, de respeito, né? Reconhecer a magnitude, a glória e o poder de Deus, certamente será atendido e recebido pelo Deus Todo-Poderoso. Então, Neemias, ele se aproxima de Deus, reconhecendo a posição exaltada do Senhor. Até mesmo na oração que Jesus nos ensinou, Jesus nos ensina a nos aproximarmos de Deus com o máximo de respeito e reverência possível, porque a oração começa assim: Pai nosso que estás nos céus. Veja, Jesus não disse, amigo nosso que está no céu. Deus é o nosso amigo? É. Mas nós não podemos nos esquecer que esse Deus amigo, que esse Deus de graça, que esse Deus de misericórdia, também é o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E que nós nunca podemos perder esse referencial de vista quando nós oramos a Ele. E foi isso que Neemias fez. Neemias era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem de oração. Ele era um homem de temor, mas ele nunca se aproveitou dessa intimidade, desse conhecimento que ele tinha de Deus, e com Deus, e com a vivência com Deus, para tratar Deus como um outro qualquer. Ele trata a Deus com o máximo de respeito possível. Então, primeira coisa que a gente aprende na oração de Neemias é: trate Deus da maneira mais elevada possível quando você se aproximar dele, porque você está se aproximando diante daquele que tudo pode, daquele que Jesus disse assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, no versos 6 e 7, prosseguindo aí no capítulo 1, Neemias, ele reconheceu, né? Ele reconheceu a humilde posição do homem diante de Deus. Quando ele trata a Deus como Deus criador dos céus e da terra, e ele trata a Deus com o máximo de reverência e respeito, ele também estava reconhecendo indiretamente que ele era pó, que ele era um simples homem, um simples mortal, que estava se aproximando do Deus Altíssimo. Olha o que ele diz, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo. Ele se colocou na posição de servo, de escravo de Deus. Ele não se colocou numa posição exaltada. Ele fez aquilo que o Senhor Jesus disse: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Porque Deus resiste ao soberbo, diz Tiago, mas ele dá graças ao humilde. Então, Neemias se coloca como um servo de Deus. Aí ele diz assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti. E ele diz a intensidade da oração dele. Ele diz assim, ó: de dia e de noite eu oro pelos filhos de Israel, que também são teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti.
Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos os corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos que ordenastes ao teu servo Moisés. Então, ele chega diante de Deus quebrantado, ele chega diante de Deus se humilhando, ele chega diante de Deus reconhecendo que Deus era o soberano, que ele era apenas um servo que precisava de Deus, que ele não tinha com que se gloriar, que ele não tinha com que se apresentar diante de Deus para dar carteirada em Deus, para colocar Deus na parede, para obrigar Deus a fazer alguma coisa. Ele chega reconhecendo que ele é um servo e que ele é um pecador. Ele confessa os seus pecados. Senhor, olha, eu estou diante de ti, mas eu reconheço que eu sou um pecador. Meu povo também é pecador. E ele não deixou a carga só nas costas do povo e dele não. Ele disse, minha família também peca. Todos nós, eu, meu povo, minha família, minha casa, todos nós pecamos. Nenhum de nós guarda os teus mandamentos como deveríamos guardar. Quebramos os teus mandamentos, preceitos, estatutos. Sabe o que Neemias está dizendo? Ele está dizendo assim, Senhor, eu sou digno de um raio que me parta. Senhor, eu sou digno de apanhar de ti. Senhor, eu sou digno de não receber nada de ti. Senhor, eu não sou digno de receber a tua graça, mas apenas o teu juízo, porque eu sou um pecador, meu povo é pecador, a casa do meu pai peca, mas ele vai diante de Deus, mesmo reconhecendo todo esse estado que ele estava vivendo, ele se coloca humildemente diante de Deus. Ele se humilha diante do Senhor. Quando a gente olha essa oração de Neemias, a gente vê alguns aspectos que a gente contempla hoje em dia. Diferente dos homens arrogantes de hoje, que agem como se tivessem o direito de dar ordem a Deus. Quantas vezes eu já vi na televisão, ouvi no rádio, assisti na internet, homens tratando Deus como se Deus fosse o seu empregado, como se ele fosse o Senhor e Deus o servo. Tratando Deus como um qualquer, sem o mínimo de reverência, sem o mínimo de respeito. Muita gente hoje não tem mais temor a Deus, mas as profecias dizem que um dos sinais da sociedade, dos homens e das mulheres que vão viver um pouquinho antes da volta de Jesus, é a falta de respeito e de temor a Deus. Hoje se brinca com o nome de Deus, se faz piada, se faz músicas jocosas, as pessoas zombam do Deus dos céus, mas aí, a gente como cristão, a gente como servo de Deus, a gente nunca deve esquecer o que está escrito em Gálatas capítulo 6. De Deus não se escarnece, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear na carne, vai colher destruição. Mas se ele semear no Espírito, o que é semear no Espírito? Amor a Deus, temor a Deus, respeito a Deus, obediência à palavra de Deus. Se você semear essas coisas, você também vai colher coisas boas, porque isso é semear no Espírito. Então, Neemias, ele está nos ensinando que não devemos imitar essas classes de pessoas que tratam a Deus como se ele fosse o empregado e ele o Senhor. Neemias entrou na presença de Deus com toda a humildade do mundo. Ele não chegou diante de Deus dizendo assim, viu, Anderson? Senhor, quem está aqui é Neemias, copeiro do rei. Olha, ser copeiro do rei naquela época era moral, hein? O cara que era copeiro do rei tinha moral. Porque, olha, para ver o rei, precisava ter audiência. Vocês lêem, quando a gente lê lá no livro de Esther, né? Até as mulheres do rei, para ver ele, tinha que pedir uma audiência para falar com o marido. Neemias não. Neemias via o cara de manhã, de tarde e de noite. Se o rei tomasse um copo d'água, Neemias tinha que tomar antes. Por quê? Porque se tivesse envenenado, Neemias morria primeiro. Se o rei comesse um abacate naquela época, Neemias tinha que comer primeiro. Então, todos os dias, Neemias estava ali diante do rei, colocando a sua vida nas mãos do rei. E Neemias era tão dedicado que o rei considerava ele, via a dedicação e o amor dele pelo próprio rei.
Então, veja que Neemias não chegou lá diante de Deus: Senhor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou arcanjo, eu sou serafim, eu sou querubim, Senhor, eu sou vice-deus. Não, ele não chegou com nada disso. Ele se despiu de todas as coisas. E ele chegou lá como um servo de Deus, como uma pessoa humilde, reconhecendo as suas fraquezas e as suas falhas. Uma terceira coisa que a gente aprende aqui no verso 6 e 7 é que ele confessou os seus pecados e os pecados do seu povo. E ele não fez nenhuma exigência diante de Deus. Ele não fez nenhuma. Ele não chegou lá dizendo: Senhor, preciso que o Senhor me dê uma carta branca aí, toca no coração do rei, para o rei me autorizar a ir para Jerusalém. Eu quero recursos porque eu quero ir para lá, levantar os muros, reconstruir as portas, dar uma vida boa para o meu povo. Não, ele não fez nada disso. Ele apenas chegou, colocou a situação diante de Deus e esperou de Deus a resposta e a estratégia para ele agir. Ele era suplicante, indefeso, humilde, que reconhecia a enorme distância entre o Deus perfeito e os homens imperfeitos. Porque é importante nós constantemente lermos orações como a de Neemias, a de Ana, a de Maria, a de Simeão, esses homens e mulheres que oraram. Para quê? Para que a gente aprenda a orar, para que a gente aprenda a buscar a Deus. Tiago diz assim, ó: vocês pedem, pedem, pedem e não recebem. Olha, irmão, se nós analisarmos, olha, quando eu paro para pensar o tempo que eu estou no Evangelho, quando eu olho lá para 1982, vou colocar lá 1982, que foi a época que eu vim para a Igreja da Promessa. Era uma época, irmão, que você sabia, contava os crentes. Você sabia quem era crente, lá no bairro onde eu moro. Crente era, sabe aquela meia dúzia de gente assim, miguadinha, né? E todo mundo sabia quem era, porque os crentes tinham um jeito de ser, né? Ia para a igreja de paletó, gravata, as mulheres eram tudo de cabelão, né? Mulher não vestia calça, tinha aqueles trajes típicos do crente. Então, todo mundo sabia quem era crente, mas era pouquinho, mas pouquinho crente mesmo. Hoje, irmão, você pega o metrô, irmão, é crente que não acaba mais. É crente de tudo quanto é jeito. É crente rastafari, é crente careca, é crente cabeludo, crente tatuado, crente enfeitado, feito uma árvore de Natal da cabeça até os pés. Tem de tudo, você encontra de tudo, não é assim? Tem todo tipo de igreja. Igreja estilo rock, igreja estilo pagode, né? Tem tudo quanto é jeito de crente. Hoje o que não falta é crente. Diz o IBGE que o Brasil tem aproximadamente 40 milhões de crentes. E parece que com esse novo censo vai aumentar mais ainda. Então, é crente para você faltar dedo na tua mão e no teu pé para contar. É muita oração, é muita súplica. Agora, por que será, irmãos? É isso que às vezes eu me interrogo. Às vezes eu passo noite sentado na minha cama, pensando em determinadas coisas na igreja brasileira. Por que será que, diferente de alguns países, que não tem nem a metade dos cristãos evangélicos que tem no Brasil, e a gente ouve falar de milagres assim, estarrecedores, de Deus operando no meio deles. E essa multidão de crentes no Brasil, a gente não vê a igreja impactando a política, impactando a sociedade. A gente não vê. Tanta oração e tanta oração sem ser ouvida. Por quê? Porque a igreja brasileira não se dá a humildade de reconhecer que precisa aprender a orar. Que precisa orar. Que precisa buscar a face de Deus conforme as palavras do próprio Deus.
E aí, quando a gente lê uma oração como a de Neemias, nós nos voltamos para a Bíblia e aprendemos aqui coisas maravilhosas. Veja o que diz aí o verso 8 ao 10. Outra coisa que a oração de Neemias nos ensina. Ele baseava a sua petição não nos méritos dele, nem nas obras do povo dele, nem na retidão da família dele. Ele, quando disse que era servo, ele está reconhecendo que ele não tinha nada, que ele era o servo e que Deus era o Senhor. E assim como o servo dependia do seu Senhor, ele dependia única e exclusivamente de Deus. Aí o que é que ele nos mostra aqui no verso 8 e 10? Que ele baseava a sua petição na absoluta fidelidade de Deus. Deus é fiel, irmãos? Deus é fiel, igreja? Ele é mesmo fiel? Tem certeza que ele é fiel? Porque Neemias tinha essa certeza. Neemias tinha essa certeza, Paulo tinha essa certeza. Olha, Paulo tinha tanta certeza que Deus era fiel, que ele disse a Timóteo assim, ó: Timóteo, escuta bem, meu filho. Mesmo quando somos infiéis, vou trazer para o português brasileiro. Timóteo, meu filho, mesmo quando a gente pisa na bola com Deus, Deus permanece fiel. Para você ver a fidelidade de Deus. Eu lembro uma época, aqui em São Paulo, que olha, era difícil você ver um carro que não tinha um adesivo. Deus é fiel. Virou febre. Foi um dos títulos de Deus mais conhecido na história de São Paulo, foi Deus é fiel. De 10 carros que paravam no pátio das nossas igrejas, 9,9% tinha Deus é fiel. Quando não tinha Deus é fiel, tinha metade. Deus é, pronto. Aí o outro já complementava, é fiel. E Neemias reconheceu isso. Olha o que ele disse assim, ó. Ele disse assim, ó: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredirei e eu vos espalharei entre os povos. Olha, isso aqui é interessante, isso é profecia. Deus estava profetizando pela boca de Moisés, dizendo assim, ó: eu estou salvando vocês, estou libertando vocês, estou dando uma terra que emana leite e mel a vocês, estou mandando vocês guardarem os meus mandamentos, preceitos e estatutos, mas eu sei que vocês vão me obedecer, que vocês não vão fazer o que eu quero, mas se vocês não obedecerem, eu vou espalhar vocês pelos 4 cantos da terra, em tudo quanto é nação, mas mesmo que eu tenha me irado contra vocês, levante a mão para castigar e espalhar vocês. Se você, judeu, estiver lá nos cafundé da terra, se arrepender, se humilhar e orar a mim, eu te ouvirei da mais longínqua terra e te trarei de volta para a tua casa, para a tua terra, para o teu povo. É fiel ou não é esse Deus? Ele é fiel. Por isso que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó: e vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, Neemias orava, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua poderosa mão. A única coisa que restou a Neemias, sabe o que é? Senhor, eu sou um servo, sou pó, tu és o Todo-Poderoso, eu estou aqui suplicando a ti misericórdia. Não olha para nós, porque a gente só pisa na bola, a gente só erra, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Senhor, por misericórdia, lembra-te do teu pacto, lembra-te das tuas promessas, lembra-te das tuas palavras, não olha para nós, olha para as tuas promessas, tem compaixão de nós,
Tem piedade de nós, Senhor. Era isso que Neemias estava dizendo. Neemias não tentou convencer Deus a mudar, porque Deus já é perfeito. Ele é justo em tudo aquilo que ele faz. Ele é justo quando pune e ele é justo quando abençoa. Em Deus não há arrependimento, não há volta, não há erro. Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Então Neemias não tentou convencer Deus. Ele apelou para a misericórdia de Deus e para o pacto que Deus tinha feito com o povo de Israel. E qual era o pacto? Mesmo que vocês transgridam os meus mandamentos, preceitos e estatutos, e eu tire vocês dessa terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e estabeleci vocês e tirei vocês com mão forte, com braço estendido do Egito. Se vocês pisarem na bola, eu vou espalhar vocês. Mas se vocês, lá onde vocês estão, no pó, na humilhação, na dor, no sofrimento, se voltarem para mim de todo o coração, eu ouvirei vocês lá. Porque eu não sou Deus só em Israel. Eu não ajo só em Israel. Eu ajo em toda a face da terra. Porque eu sou o Deus do céu, da terra e do mar. E em tudo que neles há. É isso que o Senhor está dizendo. E Neemias está pedindo a Deus para se lembrar disso. Para se lembrar dessa misericórdia. O sofrimento do povo não era falha de Deus, mas o resultado do pecado deles. Eles estavam sofrendo porque pecaram. Antes de Deus mandar ele para o cativeiro, o livro das crônicas diz que de dia e de noite Deus mandou profetas advertendo Israel: olha, abandone o culto a Baal, abandone o culto a Deus Asterode, firmem os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos. Entrava aqui, saía aqui, de dia e de noite. Quando eles não faziam coisa jocosa com os profetas, eles batiam nos profetas, matavam os profetas, perseguiam os profetas, destruíam vidas de profetas. E os profetas ali, de noite e de dia, a Bíblia diz que a palavra dos profetas mofaram aos ouvidos deles. Já pensou um negócio desse, irmão? É aquela coisa assim, que é a mesma coisa como se Deus estivesse dizendo assim, o meu povo enjoou de mim. Israel enjoou de Deus. Quando Israel ouvia a Deus, dava embrulhão na barriga. Eles tinham vontade de vomitar. Queriam nem mais ouvir de Deus. Eles estavam assim. De Deus eles só queriam a bênção. Quando Deus não dava a bênção, eles iam buscar Baal. Ou ia buscar Astarode. Ou ia buscar os Baalinhos, deuses de Canaã. E Deus dizendo para eles: não façam isso, porque eu vou mandar a espada, eu vou cumprir o pacto. E Deus mandou. Deus levantou Nabucodonosor. Nabucodonosor foi lá, pegou eles, levou ele para os cativeiros. E Israel aprendeu aonde, irmão? Sabe qual foi a escola que Deus queria que Israel aprendesse? A escola do amor. Não tem a escola do amor lá da Universal? Essa escola é Deus. Deus já criou ela há muito tempo. A escola do amor. Mas eles preferiram a escola do sofrimento, do cativeiro, da dor, da tristeza. Irmãos, Deus não quer que eu e você sofra. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, na nossa dor. Nós sofremos e padecemos por culpa única e exclusivamente nossa. Não é por causa de Deus. Neemias, ele orou com esse propósito. Esta mesma fidelidade, irmãos, foi a base da esperança para Neemias orar. Neemias sabia, olha, a gente pisa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada com Deus, mas Deus ainda continua o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus do pacto, o Deus que mantém a palavra, o Deus que não deixa a palavra dele cair por terra, porque ele mesmo disse que jurou e colocou a sua palavra acima de todas as coisas, e as suas promessas não falham. Tão certo como Deus tem cumprido promessas de castigar, ele cumpriria as suas promessas de resgatar o seu povo escolhido. Foi por isso que Neemias orou.
E quantas vezes, né, irmão, irmãs, a gente já orou sabendo que tinha pisado na bola com Deus. Oramos até sem esperança de ser ouvido. E quando a gente menos esperou, a bênção chegou. Aí alguns, né? Alguns pensam assim, então Deus não liga quando eu faço isso e aquilo. Não, Deus continua justo. Ele te abençoou porque Ele é gracioso. Ele me abençoou porque Ele é misericordioso. Porque Ele tem prazer em amar. Ele tem prazer em agraciar. Ele tem prazer em derramar a misericórdia dele. Irmão, a misericórdia de Deus já era para ter esgotado. Olha, há milênios de anos atrás. Não era nem para a gente ter nascido. Nem está aqui ouvindo o que a gente está ouvindo. Mas por graça, o que é que a Bíblia diz? Que Deus é longânimo. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que tem um longo, como diz o judeu, né? Um longo, aí o judeu fala até perder o fôlego, né? Um longo ânimo. Quando ele vai falar isso, ele enche o pulmão, viu, pastor Zé? Né, o ortodoxo enche o pulmão, né? Deus é o quê? Ele faz... longânimo, para que a pessoa entenda que Deus é um ser de paciência, que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus de graça, que Deus é um Deus de compaixão. Aí Neemias, sentado nos muros de Jerusalém, depois que os babilônios passaram lá e queimaram tudo, ele escrevendo as lamentações dele, ele olhou ao redor, viu tudo destruído, viu só miséria, só choro. Aí ele disse assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos nem consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Louvado seja Deus. E aí o salmista, em coro com ele, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. E aí outro salmista, juntando sua voz, disse: aquele que leva a preciosa semente, chorando, sofrendo, padecendo, voltará, cantando de júbilo e de alegria diante de Deus, porque Deus é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Então, meus irmãos, veja que uma quarta lição que nós aprendemos aqui está no verso 11. Ele pediu com fé. Baseado na fidelidade de Deus, ele pediu com fé. Ele diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E fazes prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Senhor, me dê graça. Senhor, eu estou disposto a deixar a minha vida regalada, abençoada, confortável, aqui no palácio, deixar essa posição de honra, de copeiro do rei. Eu estou disposto a deixar conforto, riqueza, bem-estar, zona de conforto, tranquilidade. Estou disposto a ir para Jerusalém e dar a minha vida na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. É só isso que eu quero, Senhor. Dai-me graça diante do rei. Sabe por quê? Porque Neemias sabia que o rei gostava tanto dele, que o rei não ia querer abrir a mão dele. Ele era um servo de confiança, ele era um servo amado, ele era um servo respeitado. O rei não ia abrir mão. Se Deus não tivesse tocado no coração do rei, se Deus não tivesse mudado o coração do rei, Neemias tinha continuado lá. Ele foi orar a Deus porque ele sabia que se ele fosse pedir por iniciativa própria, ele não conseguiria a bênção. Aí ele foi ao Deus que move os corações, que transforma a história e que opera maravilhas. Ele foi orar e orou e alcançou a vitória, porque ele pediu com fé. E a fé dele estava baseada onde? No Deus do pacto, no Deus da promessa. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Toda a fé que está fundamentada e alicerçada na palavra de Deus, provavelmente 99,9% ela prosperará.
e encontrará o resultado que tanto almeja. Porque a Bíblia fala tudo isso. Finalmente, Neemias fez o seu pedido. Ele pediu a Deus uma porta aberta para que ele ajudasse os seus irmãos. Ele estava se preparando para pedir ao rei para deixá-lo retornar a Jerusalém, para reconstruir os muros. E o que ele fez? Neemias colocou a sua confiança no Senhor, que é o Todo-Poderoso, que pode mudar a história, mudar os corações, abrir portas, operar sinais, operar prodígios e vir com a sua graça e nos dar a vitória. Então, quando a gente lê a oração de Neemias, nós aprendemos todos esses princípios. Que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos ensine a orar como Neemias orou. Que Ele nos ajude a aprender a orar como Neemias orou. E, acima de tudo, que Ele ouça as nossas orações, como ouviu a oração de Neemias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Vamos ficar em pé? Deus fala muitas vezes e de diversas maneiras. Ele continua falando, como diz o início da epístola aos Hebreus, havendo Deus falado muitas vezes e de diversas maneiras, a nós falou-nos nos últimos dias pelo seu Filho. Muitas vezes e de diversas maneiras. Hoje Deus falou, não só conosco aqui, mas falou com o Brasil inteiro. Temos uma ameaça diante de nós? Temos. Mas falou com o povo de Angola. Os angolanos que estão cultuando conosco devem se unir. Nós temos 3 angolanas e um angolano conosco aqui hoje. Mas os que estão nos ouvindo em Angola, o Espírito de Deus está falando com vocês. Se unam. Ainda há tempo para a ação de Deus lá naquele país. Existem evidências de que aconteceram fraudes. Um candidato na avaliação preliminar ou na contagem preliminar, está se dizendo vencedor com 51,7%. E nós sabemos que o povo de Deus precisa de liberdade naquele país, há muito. Existem países não alcançados ainda dentro de Angola, por mais absurdo que isso possa parecer.